e religiosos no mundo inteiro para que todas as igrejas promovessem o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa. Então é por isso que nós estamos na hora final da história da Terra. E agora, o Papa que agora entrou, ele é o Leão XIV. Ele agora está fazendo a continuidade do oitavo rei. O mesmo engano que o oitavo rei fez de unir o mundo, de unir as igrejas. E assim, o mesmo que agora o oitavo rei, ou seja, este nono rei que é o Leão XIV, vai continuando fazendo a mesma obra de engano. Então é por isso que nós estamos no período da ferida sarada. E assim a ferida foi curada a partir de 2013. Foi em 2016 que houve um festival de liberdade religiosa a nível mundial, em Brasil, em São Paulo, onde que houve todas as religiões no mundo, inclusive a Conferência Geral Adventista do Sétimo Dia. Ele teve esse festival de liberdade religiosa, que significa que a ferida foi curada. E assim todos comemoraram esse festival de liberdade religiosa. Porém, isto é falsa liberdade religiosa, que quer dizer que tiraram a liberdade religiosa que nos leva a obedecer, em adorar aquele que fez os céus e a terra, e ao mesmo tempo tiraram a liberdade civil. E a liberdade civil é o que está acontecendo agora, em que agora os Estados Unidos, Portugal, está a deportar todos aqueles que não têm documento completo, aqueles que, na verdade, não têm uma boa legalização. Então estão sendo deportados. Então vejam que tiraram a liberdade religiosa. Os Estados Unidos tirou a liberdade religiosa e tirou a liberdade civil. E em 2017 cumpriu também a mesma profecia, que houve o encontro, houve a união de católicos e todos os protestantes, onde que os protestantes, que são os evangélicos, beijaram aos pés de católicos, mostrando que agora o protestantismo está unido com o catolicismo. E também católicos beijaram aos pés dos protestantes. E assim nós estamos neste período desta união, a união de todas as religiões, promovendo a falsa liberdade religiosa. E assim em 2017, os nossos irmãos católicos, eles diziam que a ferida está curada, porque foi em 538 até 1798, que em 1798 a besta que perseguia o povo de Deus recebeu a ferida mortal. E assim ele foi preso pela França, e ainda preso neste período representa uma ferida mortal. Mas agora chegamos no período que com o oitavo rei, que é o falecido Papa João Paulo II, ou seja, o Papa Francisco, a ferida foi totalmente curada. E nós estamos no período da ferida curada. Por isso, a falsa liberdade religiosa que está sendo promovida nestes últimos dias é o decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa. Donald Trump, ele fez uma comissão de liberdade religiosa. E esta comissão de liberdade religiosa que Donald Trump fez neste ano 2025, onde que tem o presidente desta comissão de liberdade religiosa é da ITEC. Ele é o presidente desta comissão de liberdade religiosa. O vice-presidente desta comissão de liberdade religiosa é o pastor adventista do sétimo dia, Picarso. Ele é o vice-presidente desta comissão de liberdade
religiosa. E esta Comissão de Liberdade Religiosa é o decreto dominical, é a imagem da besta. Porém, a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo, está a nos dizer o seguinte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, que são as 7 últimas pragas do Apocalipse, capítulo 16. E assim nós estamos no período que o mundo inteiro, as igrejas, estão promovendo a falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Mas porém ainda, os adventistas do sétimo dia ainda dizem: nós estamos longe do decreto dominical. E não vê o decreto dominical pela falsa liberdade religiosa. Mas porém, o decreto dominical é esta falsa liberdade religiosa que a Igreja Católica está promovendo, a Igreja Adventista está promovendo, todos os protestantes, todas as igrejas no mundo inteiro estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Porque isto não é liberdade religiosa, isto é falsa liberdade religiosa. Porque assim, eles tiraram a liberdade religiosa. E assim hoje, é por isso que, pela falsa liberdade religiosa, é dito que ninguém pode falar mal da religião do outro. Todos têm que crer, aceitar a crença do outro, da religião do outro. Ninguém pode falar mal da religião do outro. Irmão, vejam que esta é a lei da falsa liberdade religiosa. Amados amigos, a falsa liberdade religiosa é a falsa paz mundial que foi profetizado pelos profetas, em que o apóstolo Paulo profetizou que quando o mundo inteiro andar dizendo paz e segurança, eis que virá a repentina destruição. Então nós chegamos ao período que está chegando as 7 últimas pragas, e as 7 últimas pragas serão derramadas para todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. Agora compreenda muito bem que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Agora compreenda muito bem que a imagem da besta é a união das igrejas que se uniram com o papado. A falsa liberdade religiosa é a união da igreja com o Estado. Vejam o que Donald Trump está dizendo. Ele diz: se a união da igreja com o Estado é alguma coisa ruim, isto não tem nada a ver comigo. Mas o mais importante é que eu quero a religião de volta em toda a América. Amados amigos, isto é o fim. E assim nós estamos no final dos tempos. E agora, o Papa Leão XIV, que entrou agora na liderança da Igreja Católica, ele vai cumprir o mesmo engano que Francisco completou, que Francisco fez a partir de 2013. Meus amados amigos, esta é a verdade nestes últimos dias. Se você acha que estamos a falar mal das igrejas, isto não é falar mal das igrejas, mas é para você se livrar da destruição que virá. É para você se livrar das 7 pragas que dentro em breve estão chegando. Meus amados amigos, nós passamos, a besta passou nas 3 fases. São 3 fases da besta. A partir do ano 538 até 1798 é a primeira fase da besta. E a partir de 1929, a partir de 1798 até 2013, esta é a segunda fase da besta. E a partir de 2013 até 2028 é a terceira fase da besta. Então, meus amados amigos, meus queridos irmãos, em Apocalipse 17, o verso 8, diz que a besta
era e já não é, ela virá e há de subir do abismo. O que isto significa, subir do abismo? Uma interpretação muito errada, que muitos estudiosos de profecia interpretam muito contrário, dizendo que a besta que há de subir do abismo representa a ressurreição do Papa João Paulo II. Esta é uma interpretação muito errada. Mas, porém, a besta que era e já não é, mas que há de subir do abismo, isto significa que as mesmas perseguições que ocorreu em 538 até 1798 voltaram novamente em 2013. É por isso que a besta que era subiu do abismo. As mesmas perseguições que ocorreu em 538 voltou novamente. Isto representa a supremacia papal que voltou novamente. E assim nós estamos no período da maior perseguição. Estamos novamente no período da supremacia papal. A besta que perseguiu o povo santo de Deus em 538 voltou novamente. E assim essas são as três fases da besta. E essas três fases da besta que vai até 2028. A terceira fase vai até 2028, começando em 2013 até 2028. Esta é a terceira fase. Mas, porém, a besta que subiu do abismo, ela caminha para a perdição. O oitavo rei, ele caminha para a perdição. Isso significa que a obra de engano, a obra da perdição, a obra que o Papa Francisco, jesuíta, ele fez, é uma obra que caminha para a perdição. Assim como a palavra de Deus afirma que o justo herdará a vida eterna, e então o ímpio caminha para a perdição. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala a mesma obra que Francisco fez. Então é por isso que nós estamos vivendo na última fase da besta, que começou em 2013 e isto vai até 2028. Meus amados amigos, então chegamos na hora final da história da Terra, onde se destina o destino do mundo inteiro, e que todos terão que se decidir de que lado você estará. Todos terão que decidir, ou você adora a besta, ou você adora a besta e a sua imagem, ou você adora a Deus guardando os seus mandamentos. Então é por isso que nós estamos na terceira fase da besta. E a terceira fase da besta vai terminar em 2028. E a Apocalipse 17, o verso 10 está a dizer que a besta que era e já não é, ela caminha para a perdição. E a besta que era, então ela mesmo vai à perdição. E a besta que é o oitavo rei, ele governará durante 1 hora, juntamente com os 10 reis. A besta vai governar durante 1 hora com os 10 reis. E 1 hora, em profecia, representa 15 dias. E 15 dias, cada hora, representa 1 ano. Então, isto significa que são 15 anos. 15 anos que a besta, que era agora, começou a governar em 2013. Então, ele governa durante 15 anos, juntamente com os 10 reis. E os 10 reis representam os 10 blocos que o mundo inteiro está unido em 10 blocos. Então vejam que neste período, em 2028, vai terminar a terceira fase da besta. Isto significa que até 2028, geralmente, o tempo da graça vai terminar. A graça vai terminar para o mundo inteiro. Por isso que este é o momento de fazermos a nossa decisão. De que lado você estarás? De que lado você está? Ou você está ao lado de Deus, guardando os santos mandamentos descritos pelo dedo de Deus? Ou você está ao lado da besta e adorando a besta e a sua imagem?
Por isso, nós estamos no período da falsa liberdade religiosa, que é o decreto dominical. E assim o decreto dominical está em andamento. E assim está chegando o período que Donald Trump ele vai tirar tarifaços para todos aqueles países que não promoverem a liberdade religiosa, a falsa liberdade religiosa. Ele vai tirar tarifaços. Então, só aqueles que não promoverem a falsa liberdade religiosa, que será tirado esses tarifaços, que significa que eles não poderão comprar nem vender, senão aqueles que promoverem a falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. O decreto dominical é, na verdade, o sinal da besta. O sinal da besta, que hoje o mundo inteiro, dentro em breve, vai recebendo. E assim, já dentro de pouco tempo, o mundo inteiro se divide em duas classes. Aqueles que promovem a falsa liberdade religiosa recebem a marca da besta. E o que é a marca da besta? A marca da besta é uma lei que obriga os habitantes da terra para guardarem o domingo. Amados amigos, o domingo é a prova que o Papa representa a besta do Apocalipse capítulo 13. O domingo representa que o Papa, ele, na verdade, é o oitavo rei. Então nós estamos neste período. Agora entrou o Papa Leão XIV, que vai continuar com a mesma obra de perseguição, a mesma obra de engano. E assim, a falsa liberdade religiosa está sendo promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e todas as religiões no mundo. É o decreto dominical que está em andamento. Então, meus amados amigos, chegamos na hora final. E nós estamos no período da terceira fase da besta, que começou em 2013 e vai terminar em 2028. E até 2028 termina a terceira fase da besta e também termina o tempo da graça para todos os habitantes da terra. Então, esta é a mensagem. Então, nós estamos no período da mensagem do terceiro anjo, que está a dizer que se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia. E são as 7 últimas pragas. Então, amados amigos, é o momento de se decidir. Por isso que neste período, Deus levantou o quarto anjo do Apocalipse 18, fora das igrejas, fora dos templos adventistas, que o quarto anjo, ela não promove a falsa liberdade religiosa. Então, meus amados amigos, é necessário que chegou o tempo que todos precisam sair das igrejas, dos templos, para você não promover a falsa liberdade religiosa. Então é por isso que será tirado tarifaços para todos aqueles que não promoverem a falsa liberdade religiosa. Então, ali está o sentido, que ninguém pode comprar, ninguém poderá vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. E a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical, e o decreto dominical é o sinal da besta. Então é por isso que o mundo inteiro está promovendo a falsa liberdade religiosa. Chegou o tempo, chegou a hora de sair nas igrejas. É que todos precisam sair. Porque o que está acontecendo nas igrejas, a falsa liberdade religiosa, esta comissão de liberdade religiosa é a imagem da besta. E a imagem da besta é a união de todas as igrejas com o Estado. É a união de todas as religiões. Isto é que representa a imagem da besta. Então, a besta representa o papado. Então, Papa Francisco, ele foi o oitavo rei. E o que entrou agora, que é o Leão XIV, ele é o nono. Mas, porém, a Bíblia só diz que a besta tem 7 cabeças. E o oitavo procede dos 7. E o oitavo, ele é a besta. Então, seu oitavo, ele é a besta e ele caminha para a perdição. Então, meus amados amigos, essas são as profecias finais que nós estamos vivendo agora.
hora. Porque o que está acontecendo nas igrejas, promovendo a falsa liberdade religiosa, isto é o decreto dominical. Se você promover a falsa liberdade religiosa, você recebe a marca da besta. Você vai comprar, vai vender, mas porém você está recebendo a marca da besta. Mas aqueles que não promoverem a falsa liberdade religiosa não poderão comprar nem vender, porque eles não promovem a falsa liberdade religiosa. E é somente o quarto anjo fora dos templos que não promovem a falsa liberdade religiosa. E nós estamos no período do quarto anjo, e que está chegando o poderoso anjo do Apocalipse 18. O poderoso anjo do Apocalipse 18 ilumina a terra toda com a sua luz. E o poderoso anjo do Apocalipse 18 se cumpre com a vinda do profeta Elias, que está profetizado em Malaquias capítulo 4, verso 4 até 6. Então ali está relacionado a mesma profecia da vinda do profeta Elias, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias, que ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos, para que eu não venha e amaldiçoe a terra. Então, amados amigos, será o cumprimento do Apocalipse 18. É por isso que é o quarto anjo que Deus levantou fora dos templos adventistas. Porque Deus rejeitou a direção, Deus rejeitou a liderança da igreja adventista do sétimo dia. Deus, na verdade, ele levantou uma nova liderança, o primogênito da linhagem de Dan. Ele é a nova liderança. Elias Joná, Deosilene Souza, é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia fora dos templos. Agora convém você fazer parte da nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, para você não promover a falsa liberdade religiosa. Então, esta é a mensagem final, meus amados amigos. Chegamos na hora final, chegamos no período de finalizar com a história da Terra. 2028, a graça termina. 2028, termina a terceira fase da besta. Então é por isso que você deve unir com a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos, o quarto anjo. Então, neste período, no dia 10 de junho de 2025, está se aguardando a vinda do poderoso anjo que ilumina a terra toda com a sua glória. Isto se cumpre a vinda do profeta Elias. Então, esta é a mensagem. Então, nós agradecemos para quem ouviu. Então, coloque essas palavras no seu coração e analise. O que é que tu deves fazer? Parem, pensem. Coloque a sua mão na consciência. E parem, pensem bem, porque chegou a hora final. Então, nós agradecemos a todos aqueles que ouviram a mensagem final, a mensagem do terceiro anjo do Apocalipse, capítulo 14, o verso 9 até 12. Amém e amém. Amém.